Olá, eu sou o professor Marco Antônio e hoje eu vou estar comentando um pouquinho sobre como construir uma anamorfose cilíndrica. Então, primeiramente, a anamorfose cilíndrica é aquela, né, que o reflexo dela numa superfície cilíndrica vai nos oportunizar a percepção, então, da imagem, abre aspas aí, né, da forma correta. Então, primeiramente, antes da gente fazer a malha quadriculada, né, a construção da imagem, só queria comentar um pouquinho sobre uma possibilidade de superfície cilíndrica, tá? E detalhe, reflexiva. Então, neste caso aqui, eu estou utilizando uma lata de tinta spray, tá bom? E eu encapei ela com isso filme, né, automotivo espelhado. Então, esse aqui foi o material alternativo é o material alternativo que eu estou utilizando, mas cabe destacar que você pode estar utilizando também outros, tá? Até mesmo embrulhos, né, embalagem assim de presente, né, você encontra também com essa característica. Então, você pode estar utilizando também. Mas no caso, para mim aqui foi mais fácil, né, encontrar o isso filme. E também eu acho que a durabilidade dele, né, a característica para ele ser um material um pouco mais firme, né, ele aparentemente é um material assim que tem uma certa resistência, tá? Então por isso eu acabei optando por ele. Mas você pode estar utilizando o material que você tiver à disposição, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai precisar de uma imagem, então quadriculada, tá? Lembrando que essa imagem você pode tanto construir a malha quadriculada e desenhar, né, posteriormente a figura, ou você pode desenhar a figura e depois você pode construir a malha quadriculada. Aí vai depender da sua familiaridade com o desenho, tá? Neste caso aqui, olha só, eu construí então uma malha quadriculada, né, 8 por 8 centímetros, então aqui para facilitar eu já dei nome, né, então as colunas estão nomeadas, né, com os números de 1 a 8, e as linhas estão nomeadas, né, com letras de A até H, e também destaco que se você está iniciando, né, seus estudos em construções anamórficas, eu recomendo a utilização de figuras com predomínio de linhas retas. Tá? Elas são, aparentemente, né, do meu ponto de vista, um pouco mais fáceis de serem construídas. Tá bom? Então, vamos lá. Outra informação também importante é a gente observar, olha só, que essa diagonal aqui, tá? Ela também corresponde à diagonal dos quadradinhos aqui que foram construídos no interior deste quadrado maior, beleza? Então vamos lá. Vamos deixar ela de lado aqui. A primeira construção que a gente vai ter que fazer vai ser o seguinte: nós vamos traçar uma linha reta, né, horizontal aqui, que no caso vai corresponder vamos lembrar que a superfície que nós vamos construir agora, ela será, ao invés de serem linhas retas, elas serão arcos de circunferência, tá? Por quê? Por conta do nosso cilindro aqui, tá? Então é importante também que eu mensure o diâmetro desse cilindro, tá bom? Então, olha só, a partir disso, a gente constrói, a nossa primeira construção vai ser semelhante a essa, tá? Então, o que é que nós temos? Olha só, essa região aqui que eu estou destacando agora, com uma linha ondulada, essa região aqui corresponde ao diâmetro do meu cilindro, tá? Então, ela corresponde ao diâmetro do meu cilindro, tá? E aqui eu tenho simplesmente um segmento de reta, tá? E esses pontos aqui que estão marcados correspondem aos pontos, né, em centímetros. Então, aqui eu tenho, no caso, 1 centímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 centímetros. Por quê? Porque, no caso, eu estou construindo uma malha anamórfica, né, baseado na figura inicial aqui que eu estou utilizando por base para fazer minha construção, tá bom? Na sequência, o que eu tenho que fazer? Na sequência, eu vou pegar o meu compasso, tá bom? E eu vou fazer uma abertura com o meu compasso apoiado, olha só, no centro. Então, vamos pensar aqui. Essa medida corresponde ao diâmetro do meu cilindro, ok? Então, aqui, olha só, eu pego a medida do raio, né, do meu cilindro, tá bom? A partir dele, então, eu vou fazer uma abertura com o meu compasso, todas elas de 1 em 1 centímetro, e vou traçando, então, os arcos de circunferência, tá? Então, esse traçado, ele vai ficar semelhante a dessa figura aqui, tá? Deixa eu ver se a minha câmera vai focar. Tá tendo algum probleminha aqui, né, com o foco, com a imagem,
Mas olha só, aqui já deu para mais ou menos vocês terem uma noção. É que aqui eu não passei a caneta porque é mais difícil um pouco de fazer a mão livre, né? Então você pode perceber que, olha só, utilizando aqui o centro, né? Essa parte aqui como um centro para o meu arco, tá? Então eu apoiava a ponta seca do compasso aqui. Aqui então fazia essa abertura de 1 e 1 centímetro, 1 e 1 centímetros, e fui traçando então esses arcos, ok? Na sequência, o que, que eu tenho que pensar? Essas aqui, então, são as linhas, né? Então, essas linhas que eu tracei, elas correspondem às linhas aqui dessa imagem. Então, aqui eu tenho a linha A B, a C, a D, a E, a F, a G e a H, ok? Agora, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer as colunas. Como que eu faço isso? Aqui eu vou ter que utilizar, então, o meu transferidor, tá bom? Eu vou apoiar ele aqui e eu vou ter que dividir, tá? Então, se aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, então eu vou ter que dividir, no caso, são 8 colunas, eu vou ter que dividir ele por 8, tá? Ok? Então, agora eu dividindo esses 180 graus por 8, tá? Então, eu vou achar as medidas que vão corresponder às colunas que eu vou estar traçando, tá? Então, o meu desenho ele vai ficar semelhante a essa representação aqui, tá? Então, aqui embaixo eu tenho, olha só, o centro, então, que eu utilizei como referência, tá? Que corresponde, no caso, o centro da circunferência, que corresponde ao meu cilindro aqui, ok? Aqui eu tenho, então, as linhas A, B, C, D, E, F, G e H, ok? E aqui, então, eu tenho as colunas que eu construí utilizando o transferidor, ok? Então, aqui eu tenho a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, beleza? A partir então dessa representação, eu preciso agora construir essa imagem nessa superfície, tá? Então, tal como é possível observar, não é legal eu tentar fazer a construção como um todo, é necessário que eu pense a imagem parte por parte, tá? Para não correr nenhum risco de criar algum traço indesejado e assim complicar a minha observação da anamorfose, ok? Então vamos lá, para ficar mais fácil, então vamos observar aqui, olha, que a casinha, né, ela tem início entre a linha 4 e 5, tá bom? Então é importante eu fazer os pontos no primeiro momento, já que a gente está trabalhando com uma imagem onde há o predomínio de linhas retas, né? É importante eu fazer os pontos demarcando aonde a linha começa e aonde ela termina, para facilitar a minha construção, ok? Então, notem que o telhado ele se inicia entre a coluna 4 e 5 e ele termina entre a linha 4 e 2, e mais especificamente ainda, olha só, entre as linhas C e D aqui, beleza? Então, fiz essa primeira parte do telhado, faço a segunda, tá bom? E agora, então, aqui eu vou traçar. Então, essas partes aqui, essas linhas que eu tracei, correspondem ao telhado da minha casa, ok? Outro ponto importante, para facilitar a construção aqui agora, é observar, eu já até destaquei aqui em azul, tá? Para ficar mais fácil da gente perceber, é que a janelinha, ela ocupa um quadradinho inteiro, tá? Então, essa janelinha do lado esquerdo aqui, ela pertence à coluna E, coluna 3, linha E. Então, linha E, coluna 3. Então, bem aqui, olha só, nós temos toda uma janelinha aqui que corresponde a um quadradinho. E do mesmo modo, aqui na coluna 6, linha E, nós também temos, olha, um outro quadradinho que corresponde a uma outra janelinha. Para fazer a porta, deixa eu só fazer uma delimitação aqui, olha, para ficar mais fácil da gente poder enxergar onde está o telhado da nossa casinha, tá bom? Então aqui fiz uma representação rapidinha aqui só para a gente entender onde está o telhado e as janelas, tá bom? Olha só, para fazer a porta, então,
mesmo esquema. Então, notem que a porta, ela não ocupa um quadradinho, uma coluna inteira, ela pega metade de uma coluna, né, da coluna 4 e metade da coluna 5. Então, eu vou fazer um ponto mais ou menos aqui, aparentemente, no meio aqui, né, do quadradinho da coluna 4 e linha E, e a mesma coisa na coluna 5, linha E. Isso aqui, então, vai servir de base para que eu possa fazer a porta. Então, eu vou apoiar, deixa eu pegar meu esquadro aqui, que eu acho que ele é mais fácil por ele não ter números, né, então fica menos poluída a imagem. Então, olha só, apoio ele aqui, tá? Neste pontinho que eu acabei de construir, ligo, né, alinho o meu esquadro aqui com o ponto C e eu traço essa reta que corresponde a uma extremidade da porta, tá? Então, toda essa parte aqui, olha só que eu estou destacando, ela corresponde à porta da minha casa, tá? Aqui tá ficando meio, né, a linha tá ficando, não tá ficando tão muito legal, tá, pessoal? Porque eu tô fazendo tudo que um pouco mais com pressa, assim, para poder, assim, otimizar um pouco mais o nosso tempo, tá bom? E a mesma coisa, eu tenho que observar aqui, olha só, a parede lateral, as extremidades da minha casa, elas também não ocupam a coluna inteira, elas estão mais ou menos, olha só, no meio, né, dividindo a coluna. Então, aqui, olha só, a parede lateral, ela começa na coluna 2, tá bom? Mais especificamente aqui, olha só, na linha D, então tem aqui a linha D, e eu vou fazer a mesma coisa, eu tenho que observar, olha só, onde que a minha casa termina? Ela termina exatamente aqui na extremidade da linha F. Então, a minha casinha, olha só, ela vai terminar aqui na linha F aqui, tá? Então, eu apoio aqui no pontinho que eu acabei de construir e deslizo até aqui a linha F, tá? Só que, entretanto, é sempre válido destacar que eu preciso alinhar o meu esquadro sempre, né, ou a minha régua aqui com o centro que eu estou utilizando por base, tá bom? E a mesma coisa eu vou fazer aqui do lado oposto. Então, traço aqui um pontinho que corresponde mais ou menos ao meio, né, da coluna, alinho o meu esquadro e alinho ele também com o ponto C, desta forma aqui mais ou menos, ok? E traço até aqui. Daí, então, aqui, olha só, deixa eu dar uma reforçadinha só para vocês poderem visualizar mais ou menos. E já dá para entender que, diferente do modelo anterior que a gente utilizou, o meu desenho vai ficar bastante distorcido, ok? Para facilitar a nossa percepção, eu já tenho aqui um modelo colorido, tá bom? Só para ficar mais fácil, né, da gente poder fazer as observações. E aqui, então, eu tenho o meu cilindro, ok? Então, olha só, eu coloco o meu cilindro então nesse local estratégico e aqui eu consigo visualizá-lo, né, a imagem então da forma correta. Belezinha, pessoal? Então, é isso, daí é só começar as brincadeiras, ok? Então dá pra gente fazer bastante observação aí, distorcer a imagem, reconstruir a imagem, então é uma experiência bem bacana, ok? Então, qualquer dúvida, podem entrar em contato.